Interior do estado de São Paulo. Luzes desafiando cientistas aí, estudiosos aí. Uma região onde luzes aparecem durante a noite, flutuando sobre abismos, voando pelos céus. Algumas pessoas falam o seguinte, que é espaçonave. Outras falam, não, isso é efeito de alguma... Enfim, incrédulos e crentes. Gente que se confronta em dizer que isso não existe. Aliás, já falei ontem, se você que está assistindo o Geraldo Luiz, Geraldo, eu já filmei uma imagem muito estranha no céu. Você tem essa imagem? Olha aqui, r7.com/balancogeral. Você tem um vídeo de algum objeto muito estranho no céu, r7.com, coloca aqui, /balancogeral. Manda para mim. A reportagem aqui, Lenise, é com você. Balança. Existe vida fora do planeta Terra? Objetos voadores não identificados estariam sondando a civilização humana? Seu Nadier, este senhor de 71 anos, conhecido na região por dizer ter contato com seres de outro planeta, conta que as luzes misteriosas de Iporanga vão aparecer durante a reportagem. No caminho, seu Nadier segue em silêncio e faz até gestos de concentração. O acesso é difícil. Passamos por uma estrada cercada por abismos. O Dito, que já conhece também essas luzes, morador há 30 anos aqui do local, amigo do seu Nadier. Dito, você já viu essas luzes várias vezes? Várias vezes, constantemente. A gente passando nas noites mais escuras, elas são bem mais visíveis, né? Mas várias situações de ter visto luzes de diversas formas, né? E luzes fortes. Fortes, luzes que chegam a clarear como se fosse o dia. E esse procedimento do seu Nadier, nesse momento, ele parou agora aqui de frente para a natureza, na verdade aqui de frente para um abismo. Isso, aqui é um abismo, tem 200 e poucos metros e ao outro lado da montanha tem em torno de 1 quilômetro aproximadamente entre um lado e outro. Então impossível de que possa ter alguma coisa feita pelo homem, né? Temos que ficar em silêncio para deixar que eles se manifestem à vontade, né? Ok. Então, o seu Nadier pediu para que apagássemos as luzes do nosso equipamento e pediu também silêncio para que ele consiga, então, fazer essa comunicação e aguardar o aparecimento das luzes misteriosas. O tempo no escuro é longo e demora a passar. Quase 3 horas depois e as luzes começam a aparecer. Todas essas luzes que apareceram agora, elas apareceram por intermédio do senhor? Não, eu não diria que ela vem por meu intermédio. A gente tem encontrado os seres aí vestido de roupa assim, normal como nós, calçado de sapato, como nós. Dali a pouco desaparece. O que o senhor acha disso? Das pessoas que duvidaram do senhor? Eu fui denunciado por pessoas que não podem acreditar e que eu estava cometendo 171. E até mesmo ufólogos que passaram por aqui, eles viram coisa extraordinária que para eles foi dose muito alta e começaram a pensar que eu é que provocava isso, cometendo fraude, né? Então, daí isso caiu na delegacia de polícia, o delegado me chama, aí eu chego para falar com o delegado, que eu não quero falar o nome, e o delegado me fazendo o boletim de ocorrência para me processar, né, na justiça, e falando para mim arrumar um bom advogado, que senão eu ia preso e ficava preso e tal. Pois bem, então, aí eu ia saindo da delegacia depois de tudo, que ele me inquiriu, aí lá fora eu vi a luz, e era de dia. Aí a luz me disse, na luz veio a voz e disse, volta lá e fale para o delegado que
Hoje é 30 de agosto de 96. Quando for no dia 2 de setembro próximo, às 8h30 da noite, irá 2 seres dentre nós e se apresentar para ele acreditar que nós existimos. E aconteceu que quando foi no dia 2 de setembro, às 8h30 da noite, o delegado vinha para a Serra de Poranga para atender uma briga ali, ele mais um investigador e um escrivão de polícia, e quando chegaram em frente à caverna do laboratório, ele avistou a luz em cima da estrada. Aí ele pensou que era um balão que eu tinha feito e disse que ia me dar um flagrante. Aí os outros disseram, não, Nadiar, não pode fazer uma coisa tão grandiosa dessa. Aí eles desceram na estrada e viu que não era, e por sinal deu um estalinho como flash lá naquela bola de luz vermelha que estava lá, que eu sei que é da constelação de Ursa, né? Quando se trata de luz vermelha. Então, aí caiu um menino, o tamanho do menino na frente dele, assim, uns 30 metros apenas na frente dele. E o menino, quando olhou para ele, ele se sentiu mal e daí o escrivão saca do revólver para atirar o menino. O investigador não deixou atirar enquanto estava naquele guarda-revólver e segura-revólver. Caiu outro menino de lá, da mesma luz de cima, caiu outro menino na frente. Aí aquele era a guarda daquele outro que estava ali. O mistério das luzes de Iporanga despertam a curiosidade e aguçam o imaginário de pessoas há décadas. Seu Nadier já foi manchete de jornais por diversas vezes. Decidimos voltar ao local onde as luzes aparecem agora durante o dia. Convidamos o Tom para vir ao local e tentar explicar o surgimento dessas luzes. Tom, existe alguma explicação? Você, como guia turístico e nascido aqui na região, é possível que essas luzes sejam colocadas por alguém? Existe algum tipo de armação para o aparecimento dessas luzes num local como esse? Sinceramente, eu não acredito nessa possibilidade, não. Olha, só vocês prestarem um pouco mais atenção, a região toda é coberta por mata. Não tem sequer uma casa de um morador aí embaixo e as trilhas são muito difíceis. Dificilmente alguém conseguiria levar um equipamento de iluminação de tão grande potência. E aqui é um abismo. Daqui para baixo, você tem ideia de quantos metros? Ah, eu não tenho ideia, mas acredito que mais de 150 metros de profundidade. Tem mais de 250 cavernas catalogadas, fora as cavernas que ainda não foram catalogadas. Vamos andar um pouquinho para cá, ó. Elton, vamos descer um pouquinho aqui, porque tem um ponto onde costuma aparecer uma dessas luzes e o Tom já viu essa luz, inclusive muito forte, ele vai contar pra gente. Só que num ponto que eu quero olhar agora, daqui durante o dia, porque parece até que é mais alto do que o local onde a gente estava agora há pouco. Quer ver? Tom, você que... Bom, primeiro relata que forma, como era a luz que você já viu nesse ponto aqui. A última que eu vi, ela vinha do fundo do vale com uma intensidade grande. Ela foi aumentando essa intensidade e depois sumiu de repente. E um bom tempo depois, talvez até umas 2 horas, as luzes começaram a fazer uma espécie de um baile nas montanhas, subiam, desciam, acendiam, apagavam. E essa acho que foi uma das cenas mais incríveis que eu vi aqui nesse vale. A imagem das luzes no vale durante a noite e o mesmo local de dia impressionam ainda mais. Como é possível o aparecimento destes pontos luminosos? Nesta foto, aparentemente um objeto voador não identificado teria sido flagrado no mesmo local onde estivemos. Dos 6.000 habitantes de Iporanga, boa parte da população já viu pelo menos uma vez o aparecimento das luzes. É o caso do seu Pedro, morador aqui da cidade há 28 anos. Seu Pedro, como é que foi quando o senhor viu essas luzes? Eu estava vindo de São Paulo com minha filha e minhas 2 sobrinhas, né? Aí eu parei o carro lá, chama Mirante o nome do lugar. Aí de repente eu olhei pro fundo, eu vi nascer tipo assim uma luz, sabe, como uma lua cheia. Aí ela vem nascendo, vai subindo, subindo, ela dá aquele reflexo, assim,
para baixo, como se fosse uma lanterna, sabe? Quando você ilumina, ela dá para enxergar as copas das árvores lá embaixo. É muito forte essa luz que o senhor viu, foi muito forte. Descreve um pouquinho mais pra gente, seu Pedro, por favor. Não, ela não é muito forte, parece como uma lua cheia, assim, ela é normal. E não era a lua? Não, não era lua, provavelmente que não, ela nasce lá no fundo do mirante, lá embaixo. O senhor ficou com medo no momento que o senhor viu? Eu confesso que assim, no primeiro impacto que eu vi assim, me deu um arrepio. Mas depois que eu comecei a analisar, já comecei a lembrar que o pessoal falava que tinha, aí já não deu mais, porque várias pessoas já tinham visto, né? Para o senhor, o que são essas luzes? Olha, eu acredito que são seres do outro planeta. Dona Hilda também é moradora aqui da cidade e já viu as luzes. Dona Hilda, como é que foi quando a senhora viu essa luz? Então, eu estava vindo de Apiaí, eu, meu irmão Natal e o tio. Daí, quando a gente chegou no mirante, a gente viu que a luz forte que estava vindo e parecia que era um carro que estava vindo com aquela luz bem forte, né? Daí, meu irmão deu luz baixa e encostou o carro e ficou esperando. E nunca aparecia aquele carro. Daí nós pegamos e continuamos a viagem, né? E viemos e passamos e não encontramos carro nenhum. Daí que a gente viu que eram as luzes. Como é que eram essas luzes? Conta aqui pra mim. Era muito forte? Era bem forte e assim, tinha hora que ela parecia meio azulada, meio esverdeada. Ah, mudava de cor? Não era só clarinho? Não, não era só clarinho, não. Ela ficava bem forte, assim, azulada e meio esverdeada. E mexia, ficava parado, como é que era? Ela veio assim, em direção, assim, como se fosse um carro e tivesse vindo de encontro com nós. E a luz muito forte? Bem forte, bem forte. Bem forte mesmo. Pelo menos por enquanto, as luzes de Iporanga vão continuar a ser um mistério. Eu já vi muita coisa da sacada da minha casa. Muita coisa. E eu acredito. Mas enfim. Agora, isso não é nada. Se você tem um vídeo como esse, manda pro Geraldo. r7.com/balancogeral. Filme caseiro mesmo. Agora, não vem armar pra cima da gente, não vem armar pra cima de mim, que a gente sabe aqui. Eu tô falando caseiro mesmo, de celular, uma foto estranha que apareceu um objeto. Manda pra gente, tá?